Boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fernanda Chocron, queria rapidamente me apresentar. Eu sou professora do NITAI, vocês já devem ter ouvido falar dessa sigla, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão, da UFPA. Eu faço parte da equipe do projeto desde a fundação, ando um pouco afastada e queria agradecer imensamente a coordenação do projeto pelo convite para estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma saudação inicial a todos os calouros desta universidade. Sejam super bem-vindos, espero que vocês estejam gostando desses primeiros dias, que já estejam aí se apaixonando por essa universidade que, além de linda, é muito, muito, muito intensa em todas as suas esferas. Desejo muito sucesso para todos e para todas, que sejam anos de muito trabalho, mas também de muitas conquistas pessoais, profissionais. Espero que o projeto seja aí uma porta inicial para essas conquistas aparecerem. Eu queria convidar um de vocês, será que a gente tem aqui um voluntário para vir aqui nesse microfone? Não sei se todos vocês já vieram aqui ou se é a primeira vez de todos neste auditório. A gente recebe aqui os colegas para fazerem perguntas nesses microfones aqui nas laterais. Podiam um voluntário, assim, alguém que raspou a cabeça, que dá para ver que tem vários aqui, né? Que são calouros mesmo. Ou uma menina das engenharias que queira compartilhar por que escolheu esse curso, como foi aí esse processo para ingressar na UFPA, por que a UFPA? Se alguém já tinha interesse de vir por aqui antes. Alguém, um voluntário? Eu posso apontar? A gente pode ir para os métodos tradicionais. Pode ser? Coercitivos, professor, já pensou? Será? Tu pode falar comigo? Aqui? Tu mesmo. Você é de branco aí. Pode ser? O cabelo já deu uma crescidinha, parece. Né? Fique à vontade. Diga seu nome, por favor. Alô. E pode falar. Boa tarde. Meu nome é Wendel, eu sou de Engenharia Mecânica. E eu escolhi o FPA, né, porque eu sempre quis estar aqui desde criança, muitos membros da minha família já tinham passado, amigos. E foi uma realização muito grande, sempre foi meu sonho, e a faculdade é maravilhosa, né, a maior, e é isso. Uhul, arrasou. Obrigada, Enio. Essa é uma história que todo ano aparece aqui. Alguém que já é apaixonado pela universidade desde criança, que vem, que tem alguém da família que já ingressou nessa universidade, que acabou gerando um encantamento para além do curso. Alguém gostaria de contar mais alguma coisa? Pode ser aqui desse lado, aqui um voluntário. Por favor, venha. Uhul, olha, já tem torcida. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professora. Estou me sentindo imensamente honrada de estar aqui dividindo essa tribuna com a senhora. E diante de todas essas pessoas, estudiosos, batalhadores e vencedores, porque se chegaram até aqui foi porque foi por meio de muita batalha, de muita luta. E eu gostaria dessa oportunidade, primeiramente, agradecer a Deus, né? Porque se não fosse Ele, eu também não estaria aqui, ao apoio da minha família. E por que eu escolhi o curso? Por que eu escolhi Engenharia Elétrica? Qual o seu nome? Meu nome é Jéssica da Silva Guimarães, mas eu sou mais conhecida como Jéssica Guimarães. Atualmente, eu passei no curso de Engenharia Elétrica, na entrada 1. E por que eu escolhi esse curso? Eu escolhi esse curso por causa que o meu pai, ele é técnico em eletrotécnica, em engenharia elétrica. Então, desde o berço, eu venho acompanhando ele. Às vezes, quando ele tinha alguma situação, eu ia com ele. Aí eu acabei gostando da área, é uma área que eu, particularmente, tenho bastante interesse, tenho um amplo mercado de trabalho, e por esta razão eu escolhi o curso de Engenharia Elétrica. É uma área que eu gosto e que eu tenho certeza que abrirão muitas portas de emprego para mim, através também dessa porta de emprego, vou poder levar felicidade para as outras pessoas, que também é muito importante. E por que eu escolhi a UFPA? Por quê? A UFPA é a maior do Norte, gente. Então, estou imensamente grata a Deus e eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus vos abençoe. E nós teremos uma longa jornada pela frente, em torno de 5 anos, mas eu creio que, se nós continuarmos estudando e nos esforçando, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade e uma boa tarde. Obrigada, Jéssica. Já chegou arrasando, assim, né? Já chegou dizendo a que veio, muito bom, aproveitem muito.
Um abraço aí para todo o pessoal da elétrica, deve ter gente da mecânica, como o Enio, gente da computação, outras engenharias aqui, civil, biomédica. As demais estão chegando ainda, provavelmente. Nós vamos, para iniciar aqui os trabalhos, porque a gente tem muita coisa para fazer nessa tarde, a gente preparou uma breve apresentação, e eu espero conduzir ela de forma bem breve, mas de uma forma bem clara para vocês, de informações que são importantes para o percurso de vocês dentro do Projeto Newton. Lembrando que vocês estão chegando, que a ideia é que vocês se apropriem ao máximo de todos os recursos que a gente disponibiliza para vocês, e é isso, é nessa tentativa de acerto e erro, começo por aqui, vou por ali, troco com o meu colega, não se sintam acanhados de perguntar, de tirar dúvidas e, principalmente, de usar tudo que a gente disponibiliza para vocês, tá? Essa é a minha meta aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação a partir de alguns slides e outros materiais que a gente vai rapidamente mostrar para vocês, e, na sequência, a gente vai ter uma espécie de bate-papo aqui, para vocês conhecerem outros integrantes do projeto, além de mim, e de colegas que já estão aqui conosco na plateia, para a gente compartilhar experiências e um pouco da história do projeto. E aí eu acho que isso pode ser inspirador para que vocês se envolvam ainda mais, não só com a formação individual de vocês em cada um dos cursos, mas também com aqueles recursos que o Projeto Newton tem para oferecer e que certamente vocês não vão usar só em cálculo, mas vão levar para outras disciplinas e, futuramente, para a trajetória profissional de vocês. Essa é a nossa intenção, tá bem? Então, vou pedir para a equipe colocar, por favor, os slides na tela. Eu passo aqui pela seta, correto? Queria começar rapidamente registrando, e não sei quantos de vocês já ouviram falar da história do Projeto Newton, ou do Projeto Nelson, às vezes. Enfim, nós temos muitos apelidos. Nós começamos em 2013, neste auditório, fazem 10 anos, né? Nesse ano, enfim, estamos quase aí já um projeto de vulto na universidade. Nós já atendemos mais de 16 mil pessoas, mais de 16 mil alunos de graduação, eu vou já mostrar esses dados. E a mola propulsora, digamos assim, aquele elemento que motivou a equipe, lá em 2013, a construir esse projeto, a configurar essa experiência que o tempo todo se renova. Esse ano nós temos, por exemplo, grandes mudanças no processo avaliativo. Foi repensar o que a gente diz aqui no slide como processo de ensino-aprendizagem da universidade, especialmente das disciplinas de cálculo 1 e 2. O que a gente quer dizer com repensar? É sair um pouco daquilo que supostamente sempre funcionou, né? Os métodos tradicionais, toda aula de cálculo tem que ser do mesmo jeito e não importa onde você estiver no mundo. Será? Por quê? Por que é desse jeito? Por que não pode ser de outro jeito? Será que a responsabilidade é só do professor e não minha como aluno? Então, lá atrás, a gente se questionou isso, e a partir de uma série de outros fatores que eu vou aqui colocar para vocês, nós pensamos formas de potencializar esse ensino-aprendizagem, agregando vários outros recursos para além da figura do aluno e do professor. Então, essa foi a nossa motivação lá em 2013. Aqui, como eu mencionei, desde a sua criação, mais de 16 mil alunos já passaram por nós. E aí temos aqui todas as engenharias e outros cursos de graduação da universidade que também se agregaram e que ainda hoje fazem parte do projeto, como o bacharelado de física, alunos da estatística, da química, que não necessariamente são ligados lá ao Instituto de Tecnologia, que é provavelmente a unidade acadêmica da maioria aqui de vocês, mas que se inscrevem, que participam, se matriculam nas disciplinas do Newton, porque se interessam em participar ou em aprender cálculo a partir desse novo jeito, ou dessa proposta que tenta, minimamente, envolver, agregar recursos que podem auxiliar vocês nessa trajetória. E aí temos aqui engenharia de bioprocessos, enfim, engenharias de outros campi dessa universidade, que também participaram do projeto. E naquele momento lá, seminal, né, qual era o cenário em 2013 que nós tínhamos? A gente precisava encontrar, e essa não era uma decisão só dos professores que, à época, conduziram e compuseram a proposta, mas era uma decisão institucional envolvendo o reitor da universidade, os gestores dessa universidade, pessoas com muita história de trabalho e de formação nessa instituição. Naquele momento, a gente precisava achar formas alternativas, jeitos diferentes, para
melhorar os índices de retenção das disciplinas. Por que o cálculo é aquela disciplina temida? Né? Por que o cálculo é aquela disciplina que ai, nossa, vou ter que fazer 5 vezes? Por quê? Será que isso não é um estereótipo que a gente acabou agregando a essa disciplina e pensando que nós temos uma parte importante a fazer para conseguir construir conhecimento a partir daquela disciplina, por exemplo? Por que ela se difere de outras nesse sentido? E aí fica aí o questionamento para vocês. Naquele momento, a gente tinha que pensar formas de reduzir, porque os alunos faziam um esforço muito grande, como a Jéssica mencionou. Vou entrar na universidade, virei o mundo para chegar aqui. Cheguei, aí tem a disciplina de cálculo. E aí eu fico retido nessa, acabo abandonando o meu curso. Por que isso? Né? Então, esse é um problema que nos motivou lá atrás a pensar, e ainda hoje nos move a pensar como é que a gente pode auxiliar vocês a desfazerem esses nós que aparecem na aprendizagem, no processo de ensino e de aprendizagem de cálculo. Então, essa é a nossa proposta. Existe um comprometimento, e esse foi o cenário da época, um comprometimento institucional em investir em novas formas de construção e de compartilhamento de conhecimento. A gente sabe, e parece uma coisa um pouco clichê já falar sobre isso hoje, que o conhecimento está disponível, né? Nós não somos os detentores do conhecimento, nem eu, nem vocês, nem nenhum dos professores que está aqui na composição do projeto. A ideia é que a gente construa isso compartilhadamente, colaborativamente. Vocês têm uma parcela de responsabilidade, tal qual eu, que não vou ensinar cálculo, lamento, eu sou da comunicação do projeto, então não poderia ajudá-los nas contas, mas posso ajudá-los em outras construções de conhecimento, por exemplo, a organizar uma rotina de estudo. Então, nós estamos em troca, nós estamos em relação. No momento que a gente entende isso, a gente passa a quebrar uma série de barreiras que a gente traz lá do ensino médio, às vezes, de que a responsabilidade do conteúdo está com o professor, que o meu caderno é a minha única fonte de estudo. Será mesmo? Então, a universidade também tem esse papel, e o Projeto Newton é uma porta aberta nesse sentido, de mostrar para vocês outras possibilidades de ensinar e aprender. E eu espero que vocês se apropriem disso, porque ela só faz sentido se vocês embarcarem. E aí, lá atrás também, um aspecto importante foi que a gente queria perceber e experimentar, junto com as turmas naquele momento, outras formas de interagir e de trocar conhecimento. Ok, se eu quero que esse conhecimento seja compartilhado, como é que eu faço para interagir com vocês? Será que estando na frente do quadro e apresentando conteúdo? Será que eu não posso, por exemplo, estar no Facebook? Será que eu não posso trocar mensagens instantâneas com vocês? Por quê? Por que não? Né? Então, a gente, naquele momento, também brincou com muitos recursos e ainda hoje vem renovando essas possibilidades para que a gente estabeleça outros hábitos de estudar, outros hábitos para aprender, outras formas de organizar a minha rotina, o meu dia a dia, para que eu inclua o conhecimento da minha universidade, por exemplo, o conteúdo daquela disciplina, de uma forma que ele não fique chato, que ele não fique, ai, meu Deus, poxa, vou ter que estudar naquele horário horroroso. Não. Eu vou estudar no momento de uma forma que me dê prazer, de uma forma em que eu consiga ver sentido naquilo que eu estou fazendo. Porque a gente sabe que a gente só se atrai mesmo pelo que faz sentido, correto? Vocês não devem gostar tanto de fazer coisas obrigadas. Então, a ideia é que o projeto não seja uma obrigação, mas sim algo que dê algum tipo de satisfação, minimamente desafios para vocês buscarem resolver e se sentirem instigados para avançar. Vou passar aqui os slides. Nós temos, na concepção do projeto, esse nome que está aí no título do slide, que é Ambiente Ampliado e Integrado de Aprendizagem. A gente entende, e essa é uma percepção de vários dos colegas do projeto, e é um convite que eu faço aqui para vocês, é que vocês percebam que o ensino-aprendizagem de cálculo que vocês vão viver dentro do Projeto Newton, ele não está centrado neste espaço. Este aqui é um dos espaços de um ambiente maior. A casa de vocês, por exemplo, faz parte desse ambiente. Uma plataforma virtual, como eu vou apresentar para vocês, faz parte dessa ambiência. A ideia é que a gente conecte diferentes espaços virtuais e presenciais para disponibilizar conhecimento, trocar conhecimentos, exercitar coisas que talvez fazendo à mão no caderno não fiquem tão interessantes. Então, a gente tem uma série de recursos conectados e que, se vocês fizerem uso, talvez isso facilite, favoreça, apesar de que cada um tem um jeito de estudar diferente, mas para cada um pode servir de formas diferentes. A ideia é que a gente trabalhe de forma integrada. Então, veja, a própria equipe do projeto ela é composta por áreas de conhecimento completamente distintas. Tem gente da computação, gente da matemática, os especialistas de cálculo,
os professores das engenharias que colaboram conosco, eu que sou da comunicação, tem colegas que cuidam das plataformas e das redes sociais. Então, vejam que nós somos um coletivo, os colegas aqui das câmeras, que estão fazendo o corte ao vivo, o pessoal da técnica, que cuida para que cada coisinha aqui funcione. Então, nós somos um coletivo de pessoas que não necessariamente eu estou aqui dando o conteúdo, mas eu estou ajudando, por exemplo, o colega que explica esse conteúdo a ter um material melhor, a disponibilizar isso em plataformas mais atraentes, por exemplo, a organizar de uma forma que otimize o tempo de vocês. Então, é um coletivo que trabalha de forma integrada para favorecer ou minimamente tentar facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Esse aqui é um dos espaços, né? E aí uma das partes desse ambiente ampliado e uma das estratégias do projeto é ter aulas expositivas. Aquele momento que o professor vem aqui, usa o quadro na maioria das vezes, usa o GeoGebra, alguns outros softwares, e explica o conteúdo para vocês. Esse é o espaço onde isso geralmente acontece, o auditório do PGI Tech. Então, vocês vão ter momentos em que vocês vêm para cá para ouvir explicações e interagir com esse professor para tirar suas dúvidas e, entre todas as aspas, passar por aquele conteúdo programático que está lá disponível para vocês estudarem e que necessariamente vai precisar ser avaliado durante essa disciplina. Então, nós temos esse momento. Eu venho, o professor vem, expõe, troca conhecimentos com vocês. E quanto mais vocês demandarem desse professor, melhor para nós, melhor para cada um de vocês também. Se você quiser, a gente já fez aqui a experimentação com o Enio, né? E com a Jéssica. Eu tenho uma pergunta. Não preciso levantar a mão. Vou aqui no microfone, me aproximo. O pessoal das câmeras e da equipe técnica já vai perceber, vai avisar o professor, temos uma dúvida, o próprio professor, ele para o momento da explicação e interage com vocês. Ah, mas por que eu tenho que vir no microfone? Porque a gente tem, além desse espaço, outros espaços aqui. Então, se eu quero, depois, assistir lá da minha casa, fazer uma maratona de aulas do Projeto Newton, porque isso vai se tornar muito divertido para vocês daqui a um tempo, eu quero ouvir a pergunta do meu colega. Então, eu quero me lembrar dessa fala da Jéssica para o resto do meu curso. Está lá, gravada, está no YouTube agora, porque nós estamos transmitindo ao vivo. Então, veja, eu preciso fazer esse esforço de vir aqui compartilhar minha dúvida, exatamente porque ela pode ser a do meu colega que tem vergonha de vir no microfone. Então, eu já estou favorecendo aqui uma troca de conhecimento. Pode voltar nos slides, por favor? Além do auditório, nós temos outras ambiências. E aí eu queria, antes de entrar aqui na transmissão da aula, que eu já avisei, nós temos um canal no YouTube, o Nitai alimenta recorrentemente um canal chamado Disciplinas Nitai. Nitai na graduação, Disciplinas de Nitai, enfim, são dois títulos. E essas aulas são sempre transmitidas ao vivo. Então, eu estou atrasado para a aula de cálculo. Começa a assistir lá no YouTube, já vem vendo o que está acontecendo. Eu precisaria sair mais cedo. Posso ir tranquilamente ouvindo o que o meu professor ainda está explicando, por exemplo, ou vou para casa e faço uma maratona no final de semana de todas as aulas que eu perdi durante a semana, porque vai estar lá disponível. Então, existe essa possibilidade de interação presencial, mas vocês podem estabelecer outras experiências de estudo com esse material que a gente grava aqui. Aí eu queria mostrar a sala 8, se possível. Esta é uma sala que, por acaso, não tem ninguém agora, mas, geralmente, ela costuma estar cheia de alunos. Então, são alunos que podem preferir assistir lá dessa sala menor. Então, vocês viram que tem um microfone lá? A mesma coisa acontece se o aluno da sala 8 tem uma dúvida, o professor, na hora dessa dúvida, é notificado aqui. Eu estou sem ponto, enfim, já não estou mais tão acostumada a usar, mas os professores geralmente usam um ponto eletrônico quando desejam e são avisados. Olha, professor, tem um aluno na sala 8 que quer interagir com o senhor. Ele para a aula dele e pergunta a dúvida, e aí vai lá. Vou pegar o exemplo da Jéssica. A Jéssica vem aqui no microfone e diz, oi, eu sou a Jéssica, lá da Engenharia Elétrica, eu estou com a dúvida bem aqui no quadro, o senhor falou que é um menos, na verdade é um mais. Me explica o que está acontecendo. E aí ele vai lá e interage, e assim as dúvidas vão ficando partilhadas. Então, vejam que, além desse espaço, a gente está conectado a outros aqui neste prédio, e estamos em outros espaços, como o YouTube, neste momento, né? Sendo transmitidos ao vivo, e esse material vai ficar disponível para vocês. Da mesma forma, outros recursos que eu vou explicar agora. Além da transmissão ao vivo, nós temos... As aulas expositivas também ficam num repositório, talvez essa seja uma palavra feia, né, que muitos de vocês talvez não tenham ouvido, mas o que quer dizer que é um banco de dados que armazena uma série de conteúdos da UFPA. Ele se chama UFPA Multimídia. Não sei quantos de vocês já ouviram falar
desse repositório. É uma ambiência em que você pode ir lá, como se fosse o Google, e buscar um conteúdo temático para assistir, para ler. Enfim, tem vários formatos de materiais didáticos, enfim, materiais de aprendizagem. E todas as aulas do projeto, desde a criação dele em 2013, estão disponíveis aqui, gravadas. Então, eu quero assistir o curso de Cálculo 2 do professor X, que deu aula em 2014. Fique à vontade, está lá disponível, você pode ir lá, eu quero assistir, porque eu gosto de aula retrô. Fica à vontade, quem diria que o Newton um dia ficaria retrô, mas, enfim, né, temos 10 anos de acervo. Essa é uma possibilidade para vocês interagirem. Uma outra são as sessões de monitoria, elemento essencial. E aí aqui eu já registro todo o carinho que eu tenho pela equipe de monitoria do projeto, todos os que passaram nesses últimos 10 anos e os que estão hoje aqui trabalhando, às vezes os que estão chegando ainda ao projeto. Deixo a minha saudação, porque é um trabalho importantíssimo, que é, para além do professor, que está aqui responsável por explicar e expor alguns conhecimentos para vocês, existe uma equipe por trás de monitores. Então, são alunos de graduação, como vocês, em alguns casos, alunos que já foram alunos, inclusive, do Projeto Newton, alunos da pós-graduação e que cuidam e preparam um conjunto de atividades para dialogar com vocês de uma forma mais próxima, talvez, do que talvez os professores consigam fazer. Então, ali eles, lá no fundo, olha, não sei se vocês estão vendo ali, eu não conheço, infelizmente não sei os nomes de vocês, mas depois a gente vai dar um espacinho para as apresentações. Teremos, inclusive, ex-monitores aqui conosco para participar da roda. Esses rostos que vocês vão ver aqui durante as aulas expositivas, vocês já gravem, porque eles certamente vão ajudar vocês em algum momento do percurso. Estou com dúvida, guarda essa dúvida para sexta-feira, que são as sessões de monitoria, e aí volto aos slides. Vocês têm sempre aulas expositivas segundas e quartas aqui nesse auditório e sessões de monitoria com a equipe de monitores que prepara um conteúdo bastante estratégico, que vai ali, às vezes, na ferida. Ai, nossa, eu estava com dúvida nisso, parece que o cara adivinhou. Verdade, eles adivinham e levam exercícios para treinar com vocês o aprendizado de cálculo. Então, vocês têm essas atividades às sextas, em salas que, muito em breve, ou não sei se já foram informadas, mas certamente vocês vão ser notificados lá pelo SIGA. E a ideia é que vocês tenham um dia na semana já agendado para tirar dúvidas, para exercitar, para talvez trabalhar em pequenos grupos dentro da turma de vocês, que favorece muito também. Às vezes, estudar sozinho e lidar com a dificuldade sozinho é muito desestimulante. Então, tendo um parceiro, um colega, um grupo de colegas, isso favorece. Então, quando um acerta ali, o outro precisa de um pouco mais de ajuda, daqui a pouco troca, esse colega que estava precisando de ajuda ontem, que vai ajudar o de amanhã. E vocês também têm, com os monitores, o plantão de dúvidas, que é uma coisa também fantástica, super interessante, que é de todo dia, de segunda a sexta, de 9 às 13 horas e de 14 às 18, porque tem o horário do RU, né? Tem que ter esse intervalinho para o RU. Existe pelo menos 1 ou 2 monitores aqui na sala 7, não sei se vocês já viram aqui nesse hall, entrando no auditório, que antecede aqui a entrada do auditório, existem várias salas. A sala 7 está identificada e vocês conseguem chegar lá e tirar uma dúvida. Às vezes, você está com tudo parado na semana porque você não conseguiu resolver um exercício. Não fica com esse exercício guardado. Traz para trocar com esse monitor. Eles estão aí para fazer isso. Quem quiser se instalar lá pelo plantão de dúvidas, ficar por lá, bater papo, ficar amigo dos monitores, eles adoram conversar, conhecer vocês, entender as histórias de vocês e auxiliar para ver que vocês estão caminhando com a aprendizagem de vocês. Então, aproveitem esse recurso, porque isso é fantástico. Tá? Fiquem realmente à vontade para ir lá. Temos ainda uma sala de aula virtual na plataforma Moodle. Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar, mas esse é mais um recurso de aprendizagem que a UFPA dispõe. É uma plataforma que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, que é um ambiente, uma espécie de, não posso chamar de site, mas para os que poucos conhecem plataformas virtuais, talvez um ambiente em que você se conecta por um navegador, seja no teu celular ou no teu computador, enfim, no dispositivo que você estiver usando, e lá, pela equipe do projeto, vocês vão receber um comunicado indicando login e senha para acessar esse ambiente.
Nesse ambiente, vocês vão entregar as listas de exercício do projeto, vocês vão interagir com os monitores, ver toda a organização do calendário da disciplina, tudo que tem cada dia, que material precisa usar, outros materiais auxiliares, complementares. Aí eu já estudei tudo que me deram, quero mais, tem mais lá disponível. Então, é um lugar que organiza também a rotina de vocês e vale muito a pena entrar e se apropriar, entender a lógica da organização lá da sala. Listas de exercício. Essa é uma marca também do Projeto Newton. A ideia, como eu mencionei para vocês, é que a gente experimente outras formas de ensinar e aprender. E a lista, que não é tão, digamos assim, ela é uma prática antiga das aulas de cálculo, mas qual é a ideia com elas? É que vocês, além do momento com o professor, vocês tenham um momento individual de estudo. Eu vou precisar dialogar com uma lista semanalmente. Então, vai ter uma preparada para vocês toda sexta-feira. Sexta-feira, 18h30, sextou com a lista de exercício do Projeto Newton. É uma beleza. Você já baixa ela e passa assim o final de semana dando uma olhadinha, vendo quando que você vai tirar um dia na semana para começar a exercitar. E aí você tem várias formas de trabalhar com ela. Você pega a lista e tenta resolver individualmente. Ah, travei no exercício 2, vem aqui no plantão, troca com seu colega de turma, põe a lista no seu grupo do WhatsApp, vai tentando trocar ideias. Vejam como é um recurso que parece simples, mas que pode motivar uma série de possibilidades de atividades para vocês. E aí você tem o quê? É uma lista que vai dar um pontinho extra lá no final do semestre. Eu sei que todo mundo gosta de ponto extra, né? Então, veja, vocês vão ter que estudar de qualquer jeito. Estuda a partir dessa lista, que chega toda sexta-feira, e a ideia é que vocês recebam na sexta e devolvam ela até às 23h59 da quinta-feira, lá pelo Moodle. E esses detalhes todos, esses guias de como fazer, como que tira foto, onde que põe, isso tudo está no guia de orientações que vocês têm disponível, que eu vou já falar sobre eles. Qual é a ideia da lista? É que vocês recebam antecipadamente tudo que vai ser estudado na semana vigente. Então, eu recebo na sexta o que vai ser apresentado na segunda, na quarta e na sexta pelos professores e pelos monitores. Então, veja que eu estou recebendo aquilo que eu preciso estudar antecipado para já guiar as minhas leituras, já guiar meus exercícios e assegurar que, na sexta-feira, eu consiga, por exemplo, sanar todas essas dúvidas e ir para o próximo bloco de conteúdo da disciplina. A lista, é importante dizer, ela sempre vai ter 5 questões, e aí os colegas, por favor, me complementem se eu estiver cometendo algum errinho aqui, e elas contemplam os assuntos que vão ser abordados ao longo da semana. Qual o objetivo? Fixar o conteúdo. Literalmente, dar para vocês um teste semanal de estou me apropriando disso aqui, será que eu estou conseguindo acompanhar esse conteúdo? Será que eu não vou precisar de ajuda nesse momento aqui? Ou, semanalmente, eu tento fazer os exercícios e, numa delas, eu descubro que eu não estou indo bem. Então, ao invés de deixar isso para descobrir só lá no final do semestre, a gente vai descobrindo semanalmente. Então, essa é a ideia, é municiar vocês de um elemento que pode favorecer a aprendizagem. Processo avaliativo. Esse aqui, eu estava conversando há pouco ali com a Júlia, que integra a equipe do projeto, e fantástica essa proposta, super interessante, acho que já é mais uma das inovações que o Newton fez ao longo desses anos. E que esse semestre vocês vão participar de um processo continuado de avaliação. Não sei se esse é o melhor termo, mas talvez tenha um pouco do conceito por trás desse processo avaliativo. A ideia é que vocês, e aí eu vou repassar aqui os itens dos slides para não ficar nenhuma dúvida, que nesse período vocês contabilizem 3 avaliações. Como essas 3 avaliações vão ser feitas? Toda sexta-feira, aquela sexta-feira da sessão de monitoria, lembra? Vocês vão vai ser aplicada uma prova valendo 10 pontos. Toda sexta. Então, semanalmente, eu tenho que experienciar um processo avaliativo. E aí eu já estou falando experienciar, eu não vou fazer uma prova. É uma prova. Mas eu tenho que olhar para essa prova pensando, eu estou fazendo um teste dos meus conhecimentos. Eu estou aqui vindo para a aula, eu estou aqui acompanhando o projeto. Então, eu tenho que saber se a coisa está indo bem ou não. Então, a ideia é que essa prova ela seja aplicada nos 30 minutos finais das sessões de monitoria. Então, vocês têm toda uma preparação, vão aproveitar o material que os monitores levam para vocês. E aí, sexta-feira, está terminando a sessão, esses monitores vão entregar para vocês o material e vocês vão fazer
essa avaliação. O que vai ter nessa avaliação? Uma questão. Uma questão por semana. Vocês vão lá, exercitam o conhecimento de vocês nessa questão. Ai, nossa, meu Deus, eu não consegui nem escrever o comando. Eu não consegui... Exatamente para isso que serve. Para você descobrir semanalmente como é que está o seu acompanhamento. Eu certamente iria... Vocês nem imaginam o que ia acontecer comigo nessas provas, mas veja, é para isso que a gente faz a avaliação. A avaliação não pode ser um monstro, ela é ao contrário, ela é uma forma da gente perceber o que está indo bem e aquilo que a gente precisa melhorar. E sem descobrir o que precisa melhorar, a gente não tem como avançar. É uma caminhada necessária. Então, fez a prova, sexta-feira, na outra vai ter mais uma questão. E aí, qual é a ideia? É que a nota de uma das avaliações das 3 componentes do semestre, ela seja composta pela média aritmética de todas as provas que vocês fizeram daquele bloco de conteúdo. Então, vamos dar um exemplo. Existe um bloco 1 de conteúdo, que durou 5 semanas. Então, vão ter 5 sextas-feiras com avaliações. 5 provas. Quantas a Jéssica fez? Ela fez 3. Vai ser a média aritmética desse número de avaliações por bloco de conteúdo. E aí vocês vão somar as 3 notas avaliativas. Não sei se ficou claro. Depois alguém vai me complementar se precisar. Qual é a ideia dessa avaliação? E aí eu vou ler aqui esse último ponto. Para que você seja aprovado na disciplina, você tem que ter 5 pontos, no mínimo. Né? A sua média final tem que ser 5. Então, você tem que tentar exercitar com a lista de exercício e com a tua rotina de estudos semanal, de acompanhamento do projeto, sempre estar às sextas-feiras para testar seus conhecimentos. E é a partir dessa combinação de provas feitas às sextas que você vai ter uma nota de avaliação. A Júlia me indicou um ponto que, eu perdi uma sexta-feira, o que eu faço? A sua nota vai ser computada ao final do bloco de conhecimento, correto, Júlia? E aí, você vai precisar, se você perdeu, você vai poder fazer a segunda chamada dessa primeira avaliação, que vai ser a média aritmética das provas das semanas que antecederam aquele momento da entrega da nota, tá? Então, você tem... O que eu recomendo para vocês? Eu estou com dúvida, socorro, meu Deus, eu pensava que a minha vida ia ser feliz aqui na universidade, não vai ser. Mentira. A ideia é que vocês leiam, todas essas informações que eu estou dando estão no guia de orientações, estão na plataforma Moodle, estão, enfim, uma série de materiais que vocês podem consultar e ter claramente como vocês precisam fazer o seu planejamento. Tá? Os monitores também estão devidamente cientes de como isso vai funcionar. Não vai faltar fonte de informação. A senhora quer acrescentar, professora, alguma coisa? Quer? Que aí eles não vão fazer, se pedir a segunda chamada, aí nós vamos ver como essa segunda chamada será feita, entendeu? Porque vocês entenderam, é uma avaliação por semana. Aí eu perdi várias avaliações, eu vou fazer só uma? Não necessariamente, tá? Aí tem que ver direitinho, como é, só para eles não... Isso tudo, gente, vocês vão ter os detalhes lá no guia. Não sei se vocês viram, aqui na entrada do prédio, pertinho aqui da porta do auditório, tem um cavalete com uma chamada aí, calouro. Vocês viram aquilo? Não sei quem de vocês teve curiosidade de ir lá e ler o QR Code. Ali é o guia de orientações do projeto. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está disponível nesse guia. Leiam, chequem as informações. Eu estou com dúvida de como acesso à plataforma. Como que eu peço? Eu estou com um problema de matrícula. Com quem eu falo? Estão lá todas as indicações de como você contacta a coordenação do Projeto Newton, como que você tira dúvidas, qual é a sua sala na sexta-feira, onde vai ser a sessão de monitoria, tudo isso, qual é o meu horário, quando que vai ser computada essa primeira avaliação, cadê o cronograma de aula, tudo isso, gente, está disponível em todas essas ambiências que eu mencionei aqui para vocês. Tá? Então, assim, tranquilizem o coração de que vocês não precisam fixar essas informações todas agora. A ideia é só que a gente dê elas de forma introdutória aqui nesse primeiro encontro. O que mais eu tenho aqui? O que a gente espera? E aí vem aqui algo que talvez eu já tenha reforçado para concluir. A nossa ideia é que vocês se apropriem disso. A gente faz um esforço significativo para compilar todos esses recursos. A ideia é que, semestralmente, a gente tenha coisas interessantes, inclusive, para ofertar para vocês, e o projeto tenta fazer esse esforço de renovar essas estratégias.
anualmente, de tempos em tempos. Os professores são fontes importantíssimas de conhecimento, mas, para isso, vocês têm que estabelecer essa conexão com as coisas. Não adianta só vir aqui quarta-feira assistir, ir embora para casa, aí chegar lá, ler o caderno. Não, vocês podem criar novas formas. Se vocês já estavam acostumados a dialogar com o professor e a estudar, por exemplo, a partir de exercícios, potencializem isso. Vocês podem pegar exercícios do livro, vocês podem pegar exercícios que estão na plataforma, vocês podem reassistir as aulas gravadas, vocês podem fazer uma série de outras alternativas, incluindo a participação e a interação com os monitores em vários momentos da semana, para que isso otimize o tempo de vocês e, principalmente, favoreça essa aprendizagem do conteúdo da disciplina. Essa é a ideia. Então, depende muito de vocês se apropriarem, correto? Percebem essa necessidade? Não adianta a gente ficar aqui, fazer uma propaganda dos recursos e aí todo mundo ir para casa e não acessar nunca o recurso só porque foi obrigado pelo Projeto Newton. Não. A ideia é que vocês se apropriem, inclusive nos demandem coisas interessantes e diferentes para que a gente traga para vocês. Essa é a ideia. Que temos aqui? Então, é isso. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui o contato, ó, esse e-mail, projetonewton.fpa@gmail.com, é o lugar para vocês tirarem dúvidas, fazerem questionamentos, resolverem problemas que são normais, enfim, às vezes acontecem questões administrativas na nossa vida acadêmica. Escrevam para esse e-mail, eles certamente vão responder vocês. Ou busquem os colegas aqui mesmo no auditório quando vierem às aulas. Então, a ideia é que as coisas fluam e que vocês aproveitem muito o projeto. Agora, a gente vai para um segundo momento dessa tarde, se não é noite ainda, que é um bate-papo com algumas pessoas que já integraram, como no meu caso, que estou um pouco afastada do dia a dia do projeto, e outros colegas que estão aqui, que já fizeram parte desde a participação na monitoria, gestores do projeto, as cabeças que pensaram esse projeto lá em 2013, e professores do projeto que estão hoje compartilhando, que também já foram professores antes, que foram monitores, né, do projeto antes. Então, eu vou chamar aqui eles nominalmente para sentar aqui comigo nessas cadeiras, e a gente vai fazer uma rápida rodada para discutir alguns temas, e a gente quer a interação de vocês. Dúvidas, questionamentos. Por que raios 2013? O que teve de tão especial esse ano que vocês criaram o projeto? Enfim, outras dúvidas que vocês tenham sobre a estrutura nossa também. Deixa eu chamar, então, vou começar pelo professor Ito Braga. Professor Ito. Podemos. O senhor pode vir para cá comigo, para sentar aqui conosco, por favor. Fique à vontade, professor. O professor foi pego desprevenido, vou chamar o professor José Miguel Veloso, por favor. O professor Emerson Souza, professor de Cálculo 1. Professor Tiago Coelho, que é ex-monitor do Projeto Newton e é hoje professor do projeto. Bem-vindo. Vou chamar a Bárbara Maia, que é mestranda em matemática, foi monitora do projeto por vários anos e já está agora na vida da pós-graduação. Bárbara, bem-vinda. Vou chamar também Gildas Mários, que é graduando de Engenharia Mecânica. A Júlia Emerim, que é graduanda de Engenharia Química, monitora desde agosto de 2022. Lucas Yoshi, graduando de Engenharia Mecânica. E o Manuel Antônio, que é graduando de Engenharia Mecânica, monitor desde novembro de 2021. Super bem-vindos. Tudo bem? Queria agradecer aqui a presença de todos e todas. Professora Thaís, a senhora quer compor aqui? Tem uma cadeira sobrando. Não me deram aqui no meu script, mas, por favor, seja bem-vinda. Eu queria... Está sobrando a cadeirinha. Nós temos alguns temas. Por favor, sentem, fiquem à vontade. Nós temos água aqui para todos vocês.
Qual é a ideia? E aí eu queria combinar aqui com o grupo da monitoria, os professores também que estão atuantes mais diretamente no projeto. Eu gostaria de propor da gente começar um pouco cronologicamente, um bate-papo, sobre as motivações lá atrás que motivaram motivações que motivaram, né? As motivações que basearam e que inspiraram o grupo da concepção do projeto. Então, eu já provocaria a professora Taíde, o professor José Miguel, o professor Ito, para falarem um pouco daquele cenário e o que motivou de forma breve para a gente fazer uma introdução e aí passarmos a temas talvez um pouco mais atuais sobre o projeto. Tudo bem, professor Miguel? Posso passar a bola para o senhor ou professor Ito? Tem um microfone aqui, professor? Pode ser. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse grupo aqui tão especial aqui de dar boa-vinda a todos os calouros de engenharia ou a todos aqueles que vão refazer o cálculo 1, né, também. Na realidade, o ensino de cálculo é sempre um problema nos cursos de engenharia, né? Falando especificamente da engenharia, mas ele também atinge outras disciplinas da universidade, porque você tem uma quebra de paradigma, né? Você sai de um conteúdo matemático mais clássico, né, e passa para algo que é já antigo, mas de uma modernidade e uma complexidade maior, né? Então, esse salto de conhecimento, ele sempre impacta os alunos e tende a criar uma taxa de retenção muito grande, né? Fora esse problema que a gente tinha de uma taxa de retenção grande dentro da instituição, muitos professores que vinham aqui para o centro tecnológico, na época, né, eram professores substitutos, quer dizer, a matemática tendia a colocar os professores mais qualificados nos cursos deles e trazia para cá pessoas que não tinham uma qualificação tão grande, né? Então, era uma oferta de um curso de cálculo menos comprometida, né, com os cursos de engenharia. Tanto que, em alguns momentos, o próprio curso de engenharia tentou contratar professores para resolver esse problema, mas eles contratavam engenheiros e os engenheiros tendiam a ir também para os grupos de pesquisa em engenharia. Então, né, ficou um jogo empate. Então, o reitor, na época, que era do centro tecnológico, né, ele colocou esse problema para nós de resolver o problema dos cursos de cálculo dentro dos cursos de engenharia. Então, a ideia, né, aí eu estava nessa reunião lá, eu falei, professor, mas não tem ambientes que a gente possa utilizar e usar para um número muito grande de alunos, né? E aí eu disse, não, a gente está criando lá um auditório, vamos dar esse auditório para vocês. Sequestrou o auditório do Centro Tecnológico, e aí nós iniciamos esse projeto, né, com o pessoal de comunicação. A professora Taíde aqui foi fundamental na organização de toda a parte tecnológica do projeto, né? Tivemos vários colegas da matemática que trabalharam também na questão de organizar disciplinas, né? Então, eu acho que o projeto ele nasceu com dois objetivos, né? Um foi a questão de melhorar a qualidade dos cursos de cálculo. Eu acho que esse é um objetivo que a gente conseguiu, né, fazer, né? E o outro objetivo, que era diminuir a retenção, eu acho que tivemos um sucesso menor, né? Por que isso? Tem vários motivos aí, né? Tem o motivo
o conceitual que eu expliquei, né, que é essa quebra de conhecimento matemático que o cálculo exige mais, né? Tem um outro motivo que é a questão às vezes é a questão da necessidade do próprio aluno de trabalhar, né? Então, por exemplo, nos primeiros anos, eu reunia com os estudantes que tinham menores notas nas avaliações, logo no início, e tentava organizar um atendimento especial. E a gente batia no seguinte problema, dizendo, não, a gente trabalha, não pode... Quer dizer, ele estudava de manhã, eu queria reunir com eles à tarde, ele dizia, não, a gente trabalha à tarde. Então, sábado. Não, sábado a gente também trabalha. Então, eu era um aluno que ele trabalhava a semana inteira, quer dizer, então, ele já está com uma tarefa difícil de fazer 6 disciplinas, que era a média da engenharia, né, que eu acho que ainda né, não sei, no semestre. Ele trabalhava, né, então, ele tinha problemas de conteúdo de cálculo, que ele não conseguia resolver na monitoria, e a gente não podia ajudar porque não havia tempo hábil. Então, esse é um problema que eu acho que impediu que a gente avançasse mais nesse problema da retenção. Mas a retenção ainda é um objetivo nosso, e eu acho que é um problema que por exemplo, essa questão da gente tentar quebrar as avaliações em várias avaliações menores é uma tentativa de reduzir a retenção no curso de cálculo também. Obrigada, professor. Professor Ito, por favor. A gente queria ouvir pela perspectiva do... Também vou falar também em pé, né? Fique à vontade. Então, boa tarde a todos, né? Eu estou como diretor do Instituto de Tecnologia. Hoje, praticamente todos os cursos que estão aqui no projeto Newton são do ITEC, tá? E tem Geociência, se não me engano, agora, né? Também? Ou não? Mas a maioria é do ITEC, né? Então, o projeto Newton, ele foi criado justamente para atender essa demanda que o ITEC, as engenharias sempre tiveram, né, que é de cálculo. E uma coisa que o professor Zé Miguel falou agora, exatamente era uma realidade, né? Nós tínhamos a demanda de cálculo, quem nos fornecia os professores era o ICEM, e geralmente forneciam professores substitutos, ou então que não tinham aquela habilidade ou ligação com as engenharias. E aí nós tentamos primeiro contratar professores para lá, só para darem cálculo e física, e também não deu muito certo. E aí houve a brilhante ideia de fazer o projeto Newton, né? Que hoje, no meu entendimento, é um dos projetos mais exitosos da nossa universidade, né? Graças à competência do professor Zé Miguel e da professora Maria Ataíde, que tem toda a minha admiração, inclusive, né? E seus comandados aqui, seus professores que dão aula também, e que ajudam nesse empreendimento aqui do Projeto Newton. Então, o Projeto Newton, para nós, foi uma solução, né? E para vocês também, porque ele fez os alunos a gostarem de cálculo, né? O grande problema, eu tive a colação de grau na sexta-feira, e sempre as lembranças ruins, né, ficam, é o que eles mais falam lá no discurso dos alunos, né? Então, mas foi o cálculo, né, pela dificuldade, né, não que o projeto não seja bom, mas sim pela dificuldade, que é o cálculo. O RU, né, que foi outra coisa que eles sempre lembravam, né? Mas, assim, desse discurso, a gente tira o nosso aprendizado, né? O cálculo, que antigamente era um calo para as engenharias, porque o aluno, às vezes, entrava querendo ver logo a parte profissional e tinha que passar pelo cálculo, né? Então, o cálculo, na verdade, é aquele exercício mental, né? Eu digo sempre que quando vocês querem ficar musculosos, vocês vão para a academia, né?
fazer o ferro lá, fazer os aparelhos. E o cálculo é para dar musculatura no cérebro, né, professora? O cálculo 1, cálculo 2, a física. Então, ela é a base de tudo. É através do cálculo que vocês vão poder encarar as demais disciplinas do curso. Então, se você faz um curso de cálculo bem feito, um curso de física bem feito, vocês não vão ter dificuldade durante todo o curso de engenharia, com as outras matérias que dependem de física, cálculo. Então, todos vocês que querem ser engenheiros um dia, têm que saber cálculo, têm que saber física, está no nosso dia a dia. Tá? E, assim, vocês, às vezes, têm dificuldade com o cálculo, é que vocês não conhecem o cálculo, não aprenderam direito o cálculo. A partir do momento que você aprende o cálculo, você passa a gostar, a entender tudo, né? Então, eu digo assim, a gente não gosta de uma coisa desde quando você não conhece. Se você não conhece, você não gosta. Mas, a partir do momento que você passa a conhecer, você passa a gostar do cálculo. E é isso que o Projeto Newton tende a fazer com vocês, né? A ideia aqui não é só ministrar uma disciplina, é que vocês aprendam o cálculo, saibam a gostar do cálculo, saber para que ele serve. Então, essa é a função do Projeto Newton. Então, ele veio muito bem a calhar no nosso instituto, e hoje eu digo que é um sucesso o Projeto Newton, sucesso de organização, sucesso de aprendizado, que é esse o objetivo. Tá? É claro que nem todos passam, né? Só tem mais ou menos a taxa de aprovação do Projeto Newton, taxa de aprovação. Uhum. 30% de aprovação. 30% de aprovação. Então, nós ainda estamos com uma taxa de 70% de reprovação, mais ou menos. Muito abandono. Muito então, abandono. Assim, esses 70% que eles não gostaram do cálculo, né? Não aprenderam direito. Mas, assim, é só uma questão de dedicação, porque o ferramental, as apostilas, o apoio que o Projeto Newton dá, ele é perfeito, é só você usar. Esse que não tem sucesso é que não utiliza o apoio que o Projeto Newton dá. Então, se vocês levarem a sério, virem para as aulas, procurarem fazer as avaliações, que são semanais agora, né, vocês vão ter sucesso. Sempre, todo dia, ter um monitor aqui para tirar dúvida de vocês. Tá? Então, antigamente, quando eu fiz, era muito pior. Eu já fui aluno também daqui da universidade. Já fiz cálculo 1, cálculo 2, quando era naquele sistema, né, que o ICEM mandava para as salas, lá para o ITEC, os alunos. Hoje não, você tem uma estrutura toda preparada para isso, com professores super competentes aqui, selecionados a dedo pela professora Maria Taíde e o professor Zé Miguel. Né? Os dois selecionam a dedo quem vai dar aula para vocês. Então, só isso, para mim, é um fato de elevação do nível e da qualidade do curso. Então, vocês já são, digamos assim, entraram numa fase já num outro patamar dessa disciplina, né? Eu estava até falando com o professor Zé Miguel, de a gente criar também o Projeto Newton, claro que não vai ser Newton, talvez seja Arquimedes, né? Para a física, né? Que a gente consiga uniformizar, a estrutura já está pronta, faltam os experimentos, laboratório, mas a gente tem que criar o problema, né? Então, assim, a professora Maria Taíde já está com o dever de me dar quanto é esse problema, para a gente correr atrás do dinheiro, entendeu? Para tentar melhorar também a física, que passa pelo mesmo problema. Tá? Então, a gente depende também lá dos ICEM, dos professores, enfim. Mas, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. O segredo do cálculo, de qualquer disciplina daqui da universidade, se chama dedicação. Se vocês tiverem dedicação, vocês vão ter sucesso na disciplina. E a gente só não gosta de uma disciplina quando a gente não conhece a disciplina. A partir do momento que vocês vierem para cá, assistirem às aulas, fizerem as listas de exercício, virem tirar dúvida com os monitores, vocês vão aprender a gostar de cálculo, e esse índice que hoje está em 30%, daqui a pouco está em 90%, 100%, que é o objetivo. Nosso objetivo não é chegar nos 70%, no 40%, no 50%, é chegar nos 100%. A gente quer que os 100% sejam aprovados no curso de cálculo. Mas, para isso, depende de vocês. E vários fatores contribuem para que a gente não chegue a 100%. O aluno desiste, ele se acha incapaz, ele trabalha também, né, acaba não tendo tempo de assistir às aulas.
E as aulas são todas gravadas, né? Então, se você perder aquele dia, está lá no YouTube para ver de novo. Então, assim, você só não aprende se não quiser. Tá bom, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos e acolhidos nesse momento aqui, que é o nosso primeiro dia, né, de aula de introdução ao Projeto Newton. Não perca essa oportunidade. A universidade tem uma despesa imensa com esse projeto. Você vê toda a estrutura que está aqui montada só para vocês, e não desperdice isso tudo. A nossa universidade, ela é pública, ela tem essa despesa alta, mas é tudo custeado por nós mesmos, né? Que nós pagamos nossos impostos, e você tem que se beneficiar disso, tem que aproveitar tudo isso que a nossa universidade oferece para vocês. Tá, pessoal? Então, muito obrigado, sejam bem-vindos ao Projeto Newton. Obrigada. Obrigada, professor Ito. Eu vou propor agora uma rodada, e a gente vai começar aqui pelo professor Emerson, e depois pode ir para o lado de lá e voltar. Vocês falarem, assim, se possível, se apresentarem rapidamente, né, qual é o vínculo com o projeto, que a gente tem aqui públicos diferentes, e também falar da percepção sobre o projeto, tipo, o papel do projeto, qual é, talvez, para cada um de vocês elencar uma contribuição central que o Newton tem, ou teve na formação de vocês, ou tem para esses colegas que estão chegando. Fique à vontade, vou começar pelo Emerson. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Emerson, tá? Vou ser o professor ministrante de vocês, desse semestre. Eu fico muito feliz por estar presente, pela confiança que a coordenação do Projeto Newton depositou em nosso trabalho. Eu já ministrei aula no Projeto Newton no ano de 2018, junto com o professor Tiago, aqui a gente ministrava Cálculo 1, e esse último semestre, fui convidado novamente e a gente já ministrou Cálculo 1 nesse último semestre e vamos continuar nesse trabalho. Eu também ministro aula na Escola de Aplicação da UFPA, então eu tenho um contato assim, um pouco mais próximo com os alunos que são egressos do ensino médio, né? Então, a gente sabe que os alunos que vêm do ensino médio têm certas dificuldades em alguns tópicos de matemática, sobretudo em matemática básica. Às vezes a dificuldade dos alunos não é nem propriamente no curso de cálculo, mas em conceitos mais básicos da matemática, tá? Então, a gente vai tentar trabalhar também nesse sentido. E a gente não pode descartar que muitos alunos vieram aí de um período pandêmico, né? A gente veio desse período que atrapalhou muito mais ainda o aprendizado dos alunos, tá? Mas tudo isso a gente vai tentar contornar da melhor maneira possível. Sobre o índice de aprovação que foi citado, vários fatores influenciam esse índice, né, no projeto. 30% mais ou menos, mas aí a gente está contabilizando também alunos que fazem a primeira avaliação e desistem do curso, alunos que só se matriculam e nem assistem a aula, né? Tem muitos alunos que só se matriculam e não assistem uma aula, não fazem uma atividade, não fazem nenhuma avaliação, etc. Então, isso também despenca o índice, né? Se a gente contabilizar os alunos que participaram efetivamente do curso, esse índice vai melhorar, tá? Posso até trazer, a partir de segunda-feira, esses dados mais precisos para vocês verificarem. Então, não se assustem, a gente não está dizendo que só 30% de vocês serão aprovados. Esqueçam isso. A gente vai trabalhar para que 100% de vocês sejam aprovados, mas como os professores falaram, é necessário esforço e dedicação. Eu, particularmente, nunca vi tantas oportunidades dadas aos alunos como é dada aqui no Projeto Newton. Aqui no Projeto Newton você tem uma gama de ferramentas, uma equipe super competente, 24 horas praticamente para te auxiliar. Você tem os monitores, como já foi citado, você tem os professores ministrantes, você tem os coordenadores, se precisarem, eles estão disponíveis, tem a equipe de comunicação, tem o coordenador de monitoria, o professor Marcel, enfim, tem N pessoas aí, N ferramentas que vocês podem usufruir da melhor maneira possível.
Então, a gente dá a oportunidade, mas vocês precisam fazer a parte de vocês também. Então, é super importante que vocês tenham consciência disso. Tá? Segunda-feira a gente vai começar nossas aulas. Na sexta nós já teremos uma primeira prova, como foi dito. Essa mudança que nós estamos fazendo em relação aos anos anteriores é para ver se a gente faz com que os alunos se conscientizem de que o aprendizado ele tem que ser contínuo. Você não pode passar 4, 5 semanas só assistindo a aula do professor Emerson, do professor Tiago, do professor Leão, e nos 2, 3 dias que antecedem a prova, você vai querer estudar, você não vai dar conta. Não vai dar conta. Essa é a realidade. Por isso a gente vai fazer essa experimentação para ver se vocês estudam continuamente durante todo o curso. E aí toda semana tem uma avaliação e a gente acredita que dessa maneira a gente vai melhorar e vocês vão sair com conhecimento de cálculo muito bom. Porque, como já foi dito, nos cursos de vocês, o cálculo é essencial para as disciplinas que virão. Tá? Então, contem conosco. Daqui a pouco, eu já estou falando muito, né? Deixa eu passar, porque tem muita gente para falar. Tá? Então, contem conosco. Segunda-feira a gente conversa mais, tá? Obrigada, Emerson. Muito obrigada. Vou só lembrar aqui o eixo, percepção sobre o projeto e falar do vínculo com o projeto para que a gente possa ouvir todo mundo, tá? Tiago, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Bom, me chamo Tiago, sou professor aqui também do Projeto Newton e eu tive o prazer de começar aqui desde 2013, que foi quando o projeto estreou. Eu fui aqui da primeira leva de monitores. Eu não tive cálculo 1 e 2, né, como vocês estão tendo. O meu cálculo 1 até foi bom, mas o cálculo 2 realmente foi um desastre na minha turma e acabou deixando algumas lacunas na gente e a gente teve que correr atrás depois, né, até para ver as outras matérias. E aí também, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, em 2018, ser professor aqui do Projeto Newton, junto com o professor Emerson. E assim, desde o início, na verdade, desde quando eu cheguei aqui como monitor, a percepção que eu tive do Projeto Newton é que ele era algo essencial. Porque quando eu percebi toda essa estrutura, a equipe, os monitores, professores, eu olhei para isso e eu falei, poxa, realmente era isso que a gente estava precisando. Né? A gente estava precisando de um estudo de qualidade, de uma forma inovadora. Então, o Projeto Newton, desde 2013, ele só veio mesmo agregar com a nossa universidade. Tanto que em 2013, quando eu saí da monitoria, eu senti muita falta daqui. Né? Existe uma frase famosa, acho que os monitores sabem qual é, que você sai do Projeto Newton, mas ele não sai de você. Isso vale para alunos, vale para monitor. Então, eu sempre ali saí daqui, mas sempre pensando em voltar. Eu sempre fiquei dividido entre a engenharia e a matemática. E o Projeto Newton ele foi essencial no final para eu acabar enveredando, né, para a matemática. Né? Hoje eu sou docente e realmente pretendo continuar como docente. Mas até para quem vai ser engenheiro, a matemática, não tenho dúvidas, ela é essencial e o Projeto Newton está aqui justamente para proporcionar esse impulso aí na carreira de vocês. É isso. Obrigada, querido. Bárbara. Oi, boa tarde. Eu sou a Bárbara, eu sou mestranda em matemática, estou finalizando meu mestrado agora, e eu, entre várias indas e vindas, fui monitora do Projeto Newton várias vezes, e eu fui aluna também. Então, a minha história com o Newton começou em 2013, quando o Newton foi criado, porque foi quando eu entrei na universidade, no curso de Engenharia Mecânica, e eu fui da primeira turma do projeto. Então, é meio difícil elencar uma contribuição mais importante que o projeto teve para a minha formação acadêmica, porque a minha formação acadêmica hoje ela não seria a mesma se eu não tivesse passado pelo projeto, tanto como aluna quanto como monitora. Mas uma das coisas mais importantes, que é difícil elencar, mas já estou falando. Enfim, uma das coisas mais importantes aqui no momento para falar é justamente sobre a maturidade que o projeto proporcionou para a minha vida acadêmica. Então, antes de eu conhecer o projeto, eu era uma aluna, e depois que eu conheci o projeto, eu acabei me tornando outra aluna. Mas isso não foi só por causa do projeto, né? Também teve
envolvida a minha dedicação e a responsabilidade que eu peguei para mim mesma sobre a minha formação. Então, a galera da minha turma de 2013, a gente fez 2 cálculos no Newton, que foi o cálculo 1 com o professor Marcos Diniz e o cálculo 2 com o professor Joaci. E nós não tivemos cálculo 3, não tem cálculo 3 no Newton, né? E quando a gente foi para o cálculo 3, a gente sentiu uma diferença enorme, não conseguimos nos adaptar, porque o professor continuava naquele esquema antigo, né, do professor do ICEM, ou até mesmo lá da engenharia, e a gente não conseguiu se adaptar, porque é exatamente isso que o professor Tiago falou. A gente sai do Newton, mas ainda bem que o Newton não sai da gente. Queria fazer lista toda semana, provavelmente. Exatamente, as listas, né? As listas que no início a gente fica, nossa, mas para que isso? E as listas, elas são um dos pilares mais importantes para a formação aqui no projeto, gente. Então, não desprezem as listas de exercício, porque elas são os pilares mais fundamentais para a formação em qualquer disciplina de matemática, né? Matemática é assim, você tem que aprender a teoria e você tem que colocar em prática para solidificar o conhecimento, senão, enfim. E também, outra coisa importantíssima do projeto é a equipe de monitoria. A equipe de monitoria, vocês vão ver que vocês e a equipe de monitoria vão se tornar grandes amigos, porque a gente sempre está tentando auxiliar o máximo que a gente pode os alunos, seja auxiliando nas questões, seja auxiliando como estudar, como levar o conteúdo. Então, um dos pilares mais importantes também, junto com as listas de exercício, são os monitores do projeto. Eu espero que vocês aproveitem muito bem, porque o projeto oferta coisas que dificilmente vocês vão encontrar em outros lugares aqui na universidade. Esse projeto é único aqui. E aproveitem muito bem, que vai ser essencial para a formação de vocês. Obrigada, Bárbara. Boa tarde a todos. Meu nome é Judas Marius da Sigli. Eu sou estudante estrangeiro aqui na UFPA. Eu entrei em 2020 e eu faço parte de um programa que se chama PECG. Então, eu sou estudante da engenharia mecânica e eu faço parte da equipe da monitoria. E quando eu entrei aqui no Projeto Newton, não foi tão fácil. Foi um pouco difícil para mim, porque quando eu olhei no programa de Projeto Newton, eu levei susto que vocês estão tendo agora. Mas isso não, porque tem 2 tipos de medo, sabe? Porque tem medo que vão deixar vocês mais fortes e tem outro medo que vai deixar vocês mais fracos. Mas o medo que me deixa muito forte. Porque tem vários exercícios no Projeto Newton, acho que tem até 10 listas. Então, com esse medo, eu sempre ficava olhando cada vez no sistema, se tem algumas coisas para fazer. Então, com isso, a Bárbara também faz parte dos monitores que me ajudam muito no Projeto Newton. Eu fiz cálculo 1 e cálculo 2 aqui. E com a ajuda dos monitores, isso me deu muita vontade de fazer parte desse equipe, para poder ajudar outros alunos a avançar também, que está tendo dificuldade de cálculo, qualquer tipo de cálculo. E outra dica também, por exemplo, quando o professora deu aula, quando eu fui para casa, eu faço isso tudo de novo. Por exemplo, se foi alguns exercícios que a professora fez na aula, eu ia fazer tudo isso de novo em casa. Refazer. E o Projeto Newton disponibilizou muitos recursos para a gente. Tem monitores, tem estudos dirigidos e tem outras coisas também. Até agora tem essas coisas aqui que podem ajudar vocês também. Então, se você está tendo dificuldade, não tem medo, não tem vergonha, a gente está aqui para ajudar vocês. Tá? E isso não é só de cálculo, é de qualquer disciplina.
E não é toda a disciplina que disponibiliza e monitor para a gente. Então, você tem que aproveitar essa oportunidade que o Projeto Newton deu para vocês. Então, eu não vou falar mais do que isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Gildas. Gente, esse comentário do Gildas é uma coisa assim perfeita, porque às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente fica com muita vergonha de falar da nossa dificuldade. Às vezes a gente guarda ela, acha que a gente deveria ter feito, porque eu não estudei, eu que sou assim mesmo. Então é como se você merecesse a dificuldade. Você não merece. Você está com dificuldade, traz a dificuldade, põe ela na mesa dos monitores e eles vão dialogar com vocês. Porque qualquer dificuldade, como os professores falaram, às vezes vocês chegam aqui não com dificuldade em cálculo, mas com dificuldade em coisas elementares da matemática, que a gente deixa da lacuna lá do ensino médio. Tragam as dificuldades. Se vocês nem tentarem, quando um resultado ruim vier, você vai dizer, poxa, eu devia ter tentado. Tenta, arrisca. Essa é a dica aqui. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Júlia, eu faço engenharia química, sou graduanda. Sobre o projeto Newton, diferente da Bárbara, eu não tive a oportunidade de fazer cálculo 1 e cálculo 2 no projeto. Eu fiz cálculo 1 com o professor do meu curso e cálculo 2 eu fiz aqui com o professor Jean. E foi uma das diferenças gigantescas que eu percebi com o projeto Newton, porque foi uma aprendizagem completamente diferente, muito mais abrangente quando eu cheguei no projeto. Eu tive muita mais facilidade, porque eu tinha questão sempre que eu quisesse. As listas semanais, por mais que complicadas às vezes, era muito bom, porque era aquilo que me fazia estudar toda semana, sentar, me desafiar, porque alguns exercícios não eram tão fáceis. Então, aquilo foi muito importante para mim, principalmente para o resto do meu curso, porque me deu uma autonomia muito grande em relação aos estudos, e o Projeto Newton cria isso para vocês, de mostrar para vocês que vocês podem estudar sozinhos em casa, vocês têm as ferramentas possíveis para isso. E sempre a gente está aqui, o Gildas mesmo falou, tem muita gente que chega na monitoria e quer saber sobre matemática básica, sobre função, sobre gráfico. A gente não está aqui só para falar sobre cálculo 1 ou sobre cálculo 2, que seja, sobre qualquer coisa que vocês tenham dúvida. Não existe pergunta fácil, pergunta difícil, existem perguntas e dúvidas que vocês tenham. E a gente está sempre aqui para ajudar, a gente não julga ninguém, a gente literalmente esteve no lugar de todos vocês. E a gente só quer o melhor e que vocês consigam ter a melhor experiência dentro do projeto. E é isso. Obrigada. Obrigada, Júlia. Boa tarde. Eu me chamo Lucas Yoshi. Eu sou discente do curso de Engenharia Mecânica. Eu tenho 20 anos e estou aqui no projeto desde... Bom, como aluno eu estou desde o início de 2020. E como monitor, eu estou desde de novembro de 2021. Né? Minha primeira experiência com o projeto foi como aluno, sentado aí onde vocês estão. Infelizmente, a minha experiência com o projeto foi um pouco diferente, né? Porque a única aula presencial que eu tive aqui no projeto, aqui nessa sala, foi a minha primeira aula, em 2020, e aí a pandemia começou. Né? Então, minha experiência com o projeto Newton em cálculo 1 e em cálculo 2 foi inteiramente online. A única coisa que eu cheguei a fazer aqui foram as provas presenciais, algumas provas de cálculo 1 e as de cálculo 2. Mas, mesmo durante a pandemia, mesmo com todas as dificuldades, a equipe, principalmente a equipe de monitores, a Bárbara, por exemplo, foi minha monitora. Eles sempre estiveram lá para me ajudar, eu sempre ia lá perturbar eles no plantão e tudo mais. E sempre me auxiliaram da melhor maneira possível. Em relação à minha vida, assim, eu sinto que eu aprendi muita coisa desde que eu entrei no Projeto Newton, não só relacionado à parte de cálculo, né, obviamente, mas em realizações pessoais mesmo. Eu acho que a experiência de ser monitor é uma experiência tu aprende bastante, né? Eu era uma pessoa super tímida, eu com certeza não conseguiria falar aqui na frente de vocês. E... Estou aqui agora, né? Falando. Estou aqui agora. Então, como a Júlia falou, como o Gildas falou, pessoal, aproveitem a oportunidade que o projeto disponibiliza para vocês de ter essa equipe de monitores. Né? Acaba que os monitores são a parte do projeto que mais entra em contato direto com vocês. Né?
Tem toda uma equipe da comunicação por trás para dar todo o suporte para vocês. No final das aulas, vocês podem conversar com os professores também para tirar alguma dúvida, mas eu creio que o principal contato mesmo seja a equipe de monitoria dos monitores. Então, vão aos plantões para tirar dúvidas, independentemente se seja de cálculo, da disciplina que a gente está vendo. Normalmente, muitos alunos entram com dificuldades em pré-cálculo, em disciplinas do ensino médio, então sintam-se à vontade para ir. Né? Tentem ir na segunda-feira ou na terça-feira, normalmente nesses dias o plantão está com um pouquinho menos de pessoas lá. E eu creio que seja isso, pessoal. Obrigada, Lucas, muito obrigada. Vou pedir ao Manuel para falar também a percepção dele. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, aproveito a oportunidade de dar boas-vindas a vocês mais uma vez à Universidade Federal do Pará, UFPA, especialmente agora o Projeto Newton. Eu, assim como o Yoshi, entrei acho que praticamente ao mesmo tempo, né, Yoshi? Eu também fiz Cálculo 1 e Cálculo 2 pelo Newton EAD, né, à distância, e foi uma experiência bem diferente, mas graças à estrutura do Projeto Newton, tanto a estrutura física quanto a estrutura do site, né, virtual, eu consegui ter um aproveitamento muito bom em cálculo, e cá estou eu, né, como monitor. E acho que a minha linha de raciocínio vai muito parecida com a dos professores, dos outros monitores. Aproveitem bastante o projeto. O professor, vez ou outra também, no final das aulas, ele sempre tira a dúvida dos alunos, fica aqui. A gente está lá na monitoria de segunda a sexta, prontamente preparado para poder ajudar vocês em qualquer dúvida. Não existe dúvida muito burra, muito estúpida, que a gente... Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ter a certeza de que a gente vai estar lá para ajudar vocês, para atender vocês, e a gente incentiva bastante que vocês... Uma coisa legal do Newton é essa interação, né? Tem todas as engenharias, tem curso aqui lá das ciências do ICEM, então a gente já tem essa união de cursos aqui, eu acho muito bacana, que a gente consegue aprender bastante, e também tem essa rotatividade. Olha, a Bárbara foi minha monitora, e eu fui monitor do Gildas, então... Futuramente, se algum de vocês também tiver interesse, pode talvez entrar para a equipe de monitoria. E eu acho que no mais é isso. Mais uma vez, boas-vindas e eu espero que seja um excelente semestre aí de aprendizado no cálculo. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Manuel. Eu queria rapidamente abrir. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, comentário? Voluntários? Não? Porque a gente tem, assim, 5 minutinhos aqui para encerrar essa rodada. Pois é, perguntei aqui, professora Taíde, quer fazer alguma colocação? Ninguém quer fazer nenhum questionamento? Então, a gente pediria à professora... por favor. Diga seu nome, seu curso e aí a sua questão, por favor. Boa noite, no caso, né? Meu nome é Jael, eu sou de Engenharia Elétrica. E a minha pergunta é se, no decorrer desses anos, vocês viram que, no caso, o ensino médio teve uma deficiência nas questões de exatas, no caso, no ensino, tanto que falam que o Enem, na verdade, não é o Enem, é o ENEF, entendeu? Então, quando eu entrei aqui, no caso, busquei conhecimento à parte, eu percebi que tinha mais coisa que que eu não tive visão no meu ensino médio. Basicamente isso. Obrigada. Alguém quer responder, professor Ito? Alguém? Os monitores, poderia ser um dos professores e um dos monitores, né, para comentar, pode ser? Aqui eu dou meu microfone. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do nosso amigo. Qual é o seu nome? Israel. A sua pergunta é se a gente percebeu que houve alguma diferença no ensino médio durante os anos? Deficiência? Ah, tá. Na verdade, eu acho que é um problema do ensino básico como um todo, né? Eu acho que determinados conceitos matemáticos deveriam ser trabalhados de maneira diferente, desde a formação inicial dos alunos, né? Mas, aqui, quando você chega no Newton, a gente tenta sanar essas diferenças, essas deficiências, desculpa. Né? Como? Com a equipe de monitoria, que está disponível para vocês,
com as listas de exercício. Ano passado, semestre passado, a gente implementou também as oficinas temáticas. Foi as oficinas temáticas que devem continuar esse semestre. Como que eram? Toda terça-feira, a equipe de monitoria ministrava aulas, meio que aulas extras. Inicialmente, era sobre tópicos de matemática básica. Não foi isso? Tópicos de matemática básica, inicialmente. Por que isso? Porque a gente sabe dessas deficiências que vocês trazem lá do ensino médio. Soma de fração, né, operações com fração, porcentagem, regra de 3, essas coisinhas, matemática básica. Exatamente. Funções trigonométricas, geometria analítica, essas coisas de matemática mais básica, a gente sabe que vocês trazem essas dificuldades. Por isso, a gente ofereceu mais essa ferramenta que foram as oficinas temáticas e devemos continuar nesse semestre com essa ideia. Né? Mas aqui a gente faz como um todo para tentar sanar essas deficiências de vocês que acompanham desde lá do ensino básico. Né? Mas é aquilo que a gente já falou. A gente precisa que tenha uma contrapartida. Né? A gente precisa da força de vontade, do empenho de vocês, porque sem isso a gente não consegue vencer essa barreira. Tá bom? Eu queria complementar a resposta do professor. O que acontece? Durante o nosso ensino médio, eu não vou entrar no âmbito infelizmente, que a gente tem deficiências no ensino básico brasileiro, né? Infelizmente, o ensino básico é muito deficiente em alguns aspectos, mas a própria dinâmica de estudo do Enem é pelo menos uma coisa que eu observo, né? Quando se estuda matemática para o Enem, você está buscando lá o quê? Pegar uma questão, normalmente uma questão contextualizada, que não exige assim, um cálculo muito aprofundado. Normalmente, tu monta uma regrinha de 3, uma equaçãozinha, tu resolve aquilo em 2, 3 minutos e pula para a próxima questão. Né? Aí, quando a gente vem para a universidade, a gente vem e pega cálculo, já é umas contas assim, um pouco mais pesadas. É comum a gente ter contas que desenvolvam assim, 1, 2 páginas de conta, e eu sinto que isso gera uma dificuldade inicial para os alunos. Né? Então, eu acho muito interessante propostas como o Projeto Newton fez semestre passado, né, das oficinas, que eram justamente algumas aulas opcionais com temas voltados para pré-cálculo, né, soma de fração, radiciação, logaritmo, etc., etc., para justamente tentar sanar um pouco dessas dúvidas. Né? Eu também acho muito interessante uma proposta que teve recentemente, feita pelos centros acadêmicos, que foi a oficina de nivelamento. Eu imagino que vocês devam ter, alguns devam ter participado e tudo mais. Inclusive, eu ministrei aulas nessa oficina para a turma de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, e para algumas outras turmas também. No passado, nós tínhamos o PCNA, né? Eu fui aluno no PCNA, né? Era um programa de nivelamento que tinha na universidade, e foi de suma importância para mim. Eu tinha muitas dificuldades em matemática, né? Então, o PCNA foi muito importante para mim, juntamente com a equipe do Projeto Newton, né? Da equipe de monitoria do Projeto Newton, para justamente me tirar essas dúvidas mais básicas, de matemática básica. Então, complementando, né, o que eu já havia dito, caso alguém sinta dificuldade em matemática básica, em talvez algumas lacunas que ficou no ensino médio e tudo mais, vocês podem ir aos plantões de dúvidas. Tá? Eu recomendo, normalmente, durante os primeiros dias da semana, porque, normalmente, quinta-feira é quando há entrega de listas, né? E, normalmente, quando há entrega de lista, há uma procura maior por parte dos alunos, né, para os plantões de dúvida. Então, tentem ir segunda, terça, normalmente tem bem poucas pessoas no plantão, para caso vocês sintam dificuldade nisso e queiram tirar alguma dúvida. Tudo bem? Obrigada, muito obrigada. Professores, podemos fechar? Colegas, podemos? Alguém gostaria de fazer um fechamento? Professora? Não? Eu já fiz alguns convites, ela está deixando para vocês. Por favor, professora. Faça um encerramento para a gente ir para o último bloco. Deixa eu perguntar para vocês. Eu estou com a garganta péssima. Quem é calouro? Ah, legal.
Quem não é das engenharias? Todo mundo das engenharias? Fazer outra pergunta. Há possibilidade de vocês se tornarem engenheiros e engenheiras sem saber cálculo? Então, agarrem essa oportunidade com unhas e dentes. Façam isso. Se vocês querem mesmo ser engenheiros e engenheiras. Obrigada, professora. Eu vou pedir para... assim, agradeço a colaboração, a fala de cada um de vocês. Foi um prazer ouvi-los. Espero que para vocês também tenha sido. Vou pedir para vocês voltarem para os seus lugares na plateia. E aí eu tenho uma última missão com vocês. Eu peço a ajuda do professor Emerson e do professor Tiago, se puderem, inclusive, ficar aqui comigo. A gente tem... deixa eu esperar aqui o pessoal passar. Eu também não faço a menor ideia. Eu vi, mas eu nem entendi depois que li. Nós temos, eu não sei se vocês conhecem um recurso... Esse é um recurso que a gente costuma usar em alguns momentos das disciplinas, também na tentativa de provocar vocês, de fazer um teste de conhecimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Kahoot. Talvez alguns já tenham usado, porque se tornou uma ferramenta muito, muito utilizada no ensino remoto, inclusive, né? Então, muitos de vocês, eu queria pedir para a equipe já colocar na tela. A ideia é que vocês ingressem nessa sala. Para os que nunca usaram, tem aí umas dicas de utilização logo que vocês lerem esse QR Code. Qual é a ideia? A gente tem 3 perguntas super simples. Eu não tenho condições de responder, mas eu certamente vocês, para chegarem aqui nos cursos de engenharia, vocês já têm condições de responder essas perguntas. Os professores vão nos ajudar. No momento em que vocês ingressarem, eu peço o quê? Que vocês coloquem o nome e o sobrenome. Porque, ao final, nós vamos ter um ranking das pessoas que responderam e que acertaram as questões, e o vencedor vai levar um gift card do iFood. Por favor, atenção, a parte mais importante, só pode pedir iFood se for para estudar cálculo. Não pode assim, pedir para, vou para a praia. Não, tem que ser... desfrutar desse iFood estudando o cálculo, que aí fica bem melhor, mais agradável e fixa bem o conteúdo, bem alimentado, ok? Então, por favor, olha, por exemplo, o Fishery 7, a gente não vai te descobrir quem é, se ganhar vai ser difícil. Se identifiquem, por favor, com nome e sobrenome, o máximo dos participantes aí interessados. Se quiserem jogar, não sei se pode em dupla, quem tiver sem celular, Júlia, tudo bem? Quem quiser entrar em dupla... E aí, o que vai ranquear vocês, tá? O acerto da resposta e a velocidade do acerto. Então, vocês vão ver que, nossa, eu acertei, mas eu não fui tão rápido como o meu colega aqui do lado que chutou o triângulo. Pode acontecer, né, gente? Então, é um jogo que tem sorte também. Tentem se conectar aí, por favor. Alguém está com dificuldade de se conectar, quer uma ajuda? Podemos começar a abrir as questões? Ainda não, peraí, 2 minutinhos mais, então, para todo mundo se conectar. Tem gente que não está precisando de R$50 no iFood, então está tranquilo. Vamos nem competir, está tranquilo, né? Professores não podem competir. Vamos lá, está chegando aí. Gostei dos emojis. Podemos? Ok? Não? Mas já leu o QR Code? Já? Não? Tá aqui, ó. Tem que aumentar? Se puder dar não tem como, né? Não quer chegar aqui mais à frente? Vem aqui mais à frente rapidinho para ler o QR Code. Também tem como entrar no site do Kahoot e colocar esse código. 202-7162. Vamos lá, rapidinho. Todo mundo aqui está conectado já? Ok, perfeito, vamos lá. Podemos? Pessoal do fundão? Podemos? Não, mas como, gente? O que falta, pelo amor de Deus?
Monitores, por favor, não participem, tá? Porque aí vai ficar complicado. Eu vou colocar a primeira questão, tá bom? Vamos lá, então, Júlia, por favor. Olhem o tempo, tá? Atenção ao tempo. Desafios lógicos. Ah, tá. Tem um teste do primeiro. Para todo mundo se ambientar o tempo que o pessoal ainda está chegando, ainda dá para participar. Como que você joga? Tá aí. Todo mundo. Alguém tem alguma dúvida? Pode levantar a mão só para auxiliar aqui para eu explicar essas questões. Não, tá tranquilo. Vocês conhecem o software. Ok, aí fica um ranking. Essa é a primeira pergunta. Quanto é 1/3 de 603? Vamos lá, o tempo já está correndo. 26 respostas, já 27. Todo mundo acertou, será? Muito bem. Nesse caso aí, 30 pessoas acertaram. A resposta certa é azul, né? E algumas pessoas erraram essa, mas ainda tem 9 perguntas pela frente. Dá para virar o jogo ainda. Muito bem, vamos lá. Se 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo levarão 100 gatos para matar 100 ratos? Isso também é um trava-língua, vocês percebem, né? Além do aspecto matemático. Lembrando que quanto mais rápido vocês responderem, mais pontos vocês acumulam, tá? – 25 respostas já. Vamos lá. Então, a resposta certa, 3 minutos. 14 pessoas acertaram. Próxima. Se eu tivesse 2 tijolos a mais, o dobro do número de meus tijolos seria 100. Quantos tijolos eu tenho? Então, a resposta certa, 48. Vamos para a próxima. Dentre as alternativas, quais das operações pode ser feita primeiro no cálculo da expressão abaixo? Ensino fundamental aí, lembrando a prioridade. – 30 respostas já. Vamos lá, está acabando o tempo. Então, resposta certa, potência, 28 pessoas acertaram. Vamos para a próxima. Só lembrou aí, né, do ensino fundamental, médio, a prioridade. Entrei numa van com 9 passageiros. Desceram 2 pessoas e entrou uma. Quantas pessoas tem na van? Nossa, as respostas avassaladoras ali, 17 respostas em alguns segundos. Vamos ver, acabando o tempo. Só uma pessoa acertou. É porque tem um motorista também, de vocês contabilizarem, tá? Aquilo era só os passageiros. E no início, ó, entrei numa van, então eu entrei, mais uma pessoa, mais um motorista. Não tem van sem motorista, pessoal. Não tem van sem motorista. Tem que ter Olha aí motorista. o professor em primeiro aí, ó.
Olha, qual dos números a seguir não é um número primo? Não fica nervoso. Vamos lá. Acabou. Muito bem, número 9 a resposta. Lembrando que o 2 é o único número primo par, tá? Próxima pergunta, está acabando já. Uma mãe tem R$30 para dividir entre suas duas filhas. Que horas são? Gente, onde vocês acharam essas perguntas? Essa é fácil, Fantásticas. essa é fácil, pessoal. Essa aí todo mundo conhece. Está acabando o tempo. Vamos lá. R$30 para duas, né? 15 para as duas, né? Pronto. Próxima. Eduardo Sena na frente. Meu avô tem 4 filhos. Cada filho tem 4 filhos. Quantos primos eu tenho? Acabando o tempo. Estamos indo para as 2 últimas perguntas. Quem está aí tentando aí no páreo, vamos já ver. A resposta é 12, porque 3 são meus irmãos, né? Os outros 12 que são meus primos. É difícil isso. Pode passar. Quantos triângulos você consegue ver na imagem abaixo? Essa vem do Instagram, né? Tem um monte de coisa no Instagram, no Facebook, assim. Treze, resposta certa. Teve 12 pessoas que erraram ainda. Vamos lá para a próxima. A última pergunta, tá, gente? Atenção aí, o pessoal que está no páreo. Usando suas habilidades matemáticas, descubra qual o valor da estrela. Essa pergunta é geracional também, né? Essa tem 78 minutos, 78 segundos para vocês responderem. O professor está contando aqui a pergunta também, a resposta, na verdade. Se não souber, chuta. Vamos lá. Essa daí, como tem bichinhos, a maioria vai acertar. Mas se coloca incógnitas, não sabe mais. Todo mundo já respondeu? 10 segundos, 10 segundos. 29 respostas, nem todos conectaram. Vamos lá, 4 segundos. Ok. E aí, professor Thiago? 30, né? O Mario era 12, Princesa Peach era 12, o Todd era 6 e o Bowser era 0. Somando lá, dava 30. Muito bem. Vamos ver o ranking? Olha, Iago Delano, primeiro lugar, seguido do Eduardo Sena e, em terceiro lugar, Milton Costa.
Uhul! Cadê o Iago? Vem aí, Iago. Para vocês dizerem que... Ó, tá aqui o gift card do iFood. Tem que bater foto, Iago, comendo um lanche bem legal e estudando o cálculo. Por favor, marquem o Projeto Newton nas redes. Obrigada também. Pode ser? Para os registros. Gente, uma boa noite para vocês. Obrigada pela atenção. Sucesso no semestre, tá? Arrasem. Tchau, tchau.